Senhores jornalistas, boa tarde. O Conselho de Ministros esteve hoje reunido, aprovou um conjunto com alguma vastidão de matérias. Eu ia, com a vossa permissão, começar por um conjunto importante de diplomas na área da Justiça, que foram hoje aprovados no Conselho de Ministros. Ia começar por pedir à Sra. Ministra da Justiça para fazer a apresentação, seguido, obviamente, alguns esclarecimentos, se for o caso dos senhores jornalistas que queiram colocar, para que a Sra. Ministra depois possa ser liberta e o briefing continuará. Dou então a palavra à Sra. Ministra da Justiça. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado da Presidência. Srs. jornalistas, o Conselho de Ministros aprovou hoje 3 diplomas com relevância, sobretudo na área da Justiça. O primeiro diploma é um diploma que cria equipas de juízes nos tribunais tributários em ordem a resolver pendências de processos acima de 1 milhão de euros. Para que os senhores jornalistas possam ter uma ideia, neste momento, os processos acima de 1 milhão de euros que pendem nos tribunais tributários representam 70,79% do valor pendente na jurisdição fiscal. Isto significa que a nossa primeira preocupação vai para Lisboa e Porto nesta matéria. Porquê? Porque cerca de 50% das pendências localizam-se exatamente em Lisboa e Porto. 22,79% de processos acima de 1 milhão de euros em Lisboa e no Porto 18,7%. Há que reconhecer o imenso trabalho que tem sido feito pelos senhores magistrados da jurisdição administrativa e fiscal e uma palavra em concreto para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, em particular ao seu Presidente, pelo imenso trabalho que têm tido nesta matéria. Este foi o primeiro diploma nesta área aprovado pelo Conselho. Há depois um segundo diploma que se destina a permitir diminuir o período de formação inicial dos senhores magistrados. O sistema atual, a formação inicial, é composta por uma primeira fase, digamos assim, com 2 ciclos, um primeiro ciclo correspondente a um ano letivo, um segundo ciclo correspondente a outro ano letivo e, finalmente, um estágio de ingresso de 18 meses. Há que prever a possibilidade, face a circunstâncias excepcionais, fundamentadas, sob proposta dos Conselhos Superiores respectivos, há que permitir, dizia eu, encurtar estes períodos de estágio nas suas várias formulações, em ordem a obter uma resposta adequada, mas também célere e eficaz do sistema judicial em circunstâncias excepcionais. Finalmente, o terceiro diploma é um diploma de uma importância crucial para a economia portuguesa e para a comunidade jurídica. Trata-se da aprovação da nova lei de arbitragem voluntária. E nesta matéria temos, de facto, uma alteração profundíssima. O Governo optou por adotar a lei modelo internacional. Havia aqui, senhores jornalistas, 2 caminhos. Ou fazer uma lei fechada, isto é, uma lei que fosse para nós, ou aderir a um modelo internacional do regime jurídico da arbitragem, a permitir que Portugal se possa transformar numa sede de arbitragens internacionais. Isto permite que uma arbitragem feita em Portugal o seja feito ao abrigo do mesmo regime enquadrador que uma arbitragem num país da África, num país da Europa, num país do Extremo Oriente, num país da América. Compreenderão a importância desta alteração. Da mesma forma, o Governo regulou algumas matérias que estavam omissas na atual lei de arbitragem voluntária ou que suscitavam dúvidas e passa a poder arbitrar-se providências cautelares. Isto é, incluem-se
no regime da arbitragem voluntária, as providências cautelares. O diploma é crucial porque, como vos digo, introduz competitividade nas nossas arbitragens, por um lado, e pode transformar Portugal numa sede de arbitragens internacionais, com particular relevância, naturalmente, na atual conjuntura, nas nossas trocas comerciais com os países da CPLP. Estes são, em traços muito gerais, as características dos 3 diplomas que foram aprovados. Estou, naturalmente, à vossa disposição. De Economic TV, gostaria de lhe perguntar se tem alguma ideia, em termos de metas para esta questão dos casos parados acima de 1 milhão de euros, se com este grupo de trabalho garante que vai cumprir a meta do memorando com as instituições internacionais. O prazo previsto é de 1 ano, tal como consta da proposta de lei a apresentar ao Parlamento, podendo ser prorrogado em casos absolutamente excepcionais, porque não nos podemos esquecer que existe um número de pendências neste momento, mas que não podemos excluir que, em função da situação económica, essas pendências, não seria sério dizer o contrário, possam aumentar e, portanto, haverá que ter isso em atenção. Mas tudo indica que, com o esforço assinalável dos senhores magistrados, conseguiremos atingir essa meta. Sr. Ministro da Justiça, vou-lhe perguntar em relação aos processos. Disse que aqueles relativos a 1 milhão de euros ou superiores a 1 milhão de euros representam 60% de todos os processos pendentes. Quero perguntar-lhe qual é o valor global e quanto é que contam reduzir em valor com esta aceleração do processo. A resposta é simples. O valor global de processos pendentes nos tribunais tributários é de 10.500 milhões de euros. É este o valor que está em causa. Há, porém, que fazer uma advertência e ser perfeitamente transparente nesta matéria. Nos processos que correm nos tribunais tributários, para se impugnar um tributo, é preciso ou pagar primeiro ou caucionar. O que significa que alguns destes processos terão já sido pagos e que outros estão caucionados e, portanto, isto não é todo este dinheiro que pode reverter para o Estado. Por outro lado, há uma percentagem de processos que não é o Estado que ganha, são os particulares que ganham. Portanto, há estas variáveis que não permitem dizer que percentagem é que reverterá ou não para os cofres do Estado. É preciso ser absolutamente claro nisto. Naturalmente que há objetivos, mas, como digo, existem estas duas variáveis que não permitem contabilizar. Só para lhe dar uma ideia, o Estado perde nos tribunais tributários cerca de 60% dos processos. E, portanto, há também algo aqui a rever. Agora estamos a tratar das pendências. Se não há mais nenhuma questão, a Sra. Ministra então iria ausentar-se do briefing e o briefing continuaria com os senhores jornalistas. Muito obrigada, um bom resto de trabalho. Vamos então continuar. No Conselho de Ministros de hoje foi também aprovado uma proposta de lei que dará entrada ainda hoje na Assembleia da República, que determina a realização de um censo e a aplicação de medidas preventivas a todas as fundações nacionais ou estrangeiras que desenvolvam as suas atividades no território nacional. É uma proposta que tem como objetivo proceder-se a uma avaliação rigorosa do custo-benefício e da viabilidade financeira de cada uma das fundações existentes e decidir sobre a sua manutenção ou extinção e ainda sobre o eventual cancelamento de apoios financeiros que estejam a ser concedidos por entidades públicas ou a perda do Estatuto de Utilidade Pública, que confere, como sabem, alguns benefícios fiscais que estão previstos na lei.
A realização deste censo tem por base, ou terá por base, a apresentação de um questionário que será eletronicamente preenchido por todas as entidades, quer pelas fundações, quer pelas entidades públicas que sejam instituidoras ou financiadoras de fundações. No final deste processo, que tem prazos relativamente curtos, portanto esperamos que até ao final do ano esteja feito toda a análise desta realidade, de parte desta realidade, como sabem, é aquilo que o programa de governo considera o chamado Estado paralelo, ou seja, as realidades fundacionais onde existe ou instituidores públicos ou financiamentos de dinheiros públicos envolvidos. Foi também aprovada no Conselho de Ministros uma proposta de lei que institui e regula o funcionamento de um sistema de informação da Organização do Estado. Trata-se de uma base de dados onde serão reportadas numa base trimestral por todos os departamentos da administração, por todas as entidades públicas classificadas na ótica das contas nacionais, informações que tenham que ver com variações de número de trabalhadores dessas mesmas entidades públicas, bem como das remunerações que vão sendo praticadas. É um instrumento fundamental para o trabalho de racionalização e melhoria da eficiência da administração. Foi também aprovada em Conselho de Ministros uma outra proposta de lei de autorização legislativa para a revisão do regime aplicável ao saneamento e liquidação das instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal. É uma proposta que visa promover uma maior estabilidade no setor financeiro e uma proteção dos depositantes, designadamente mediante a atribuição de meios de intervenção acrescidos ao supervisor, ao Banco de Portugal, a criação de um fundo de resolução e a atribuição de privilégios creditórios aos fundos de garantia. Com esta iniciativa, o Estado português cumpre igualmente o compromisso de reforçar os regimes de intervenção em situações de desequilíbrio financeiro das instituições de crédito e também reforçar a garantia dos depositantes, de resto, na esteira daquilo que está assumido, está comprometido, em que o Estado português está comprometido no âmbito do Programa de Assistência Económico-Financeira a Portugal. Foi também aprovada em Conselho de Ministros hoje uma proposta de lei que alarga os poderes de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, reforçando quer as suas competências em matéria de visto prévio relativamente a contratos e outros acordos que tenham incidência financeira, bem como reforçado também os montantes das sanções a aplicar por parte do Tribunal de Contas. Em penúltimo lugar, referir-vos que foi aprovado também um acordo de cooperação sobre navegação por satélite entre a União Europeia e os Estados-membros e os respectivos Estados-membros com o Reino da Noruega e que será enviado também para a Assembleia da República. Por último, o Conselho de Ministros analisou e aprovou hoje o relatório final de aplicação do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central. O Governo, no comunicado do Conselho de Ministros, estava a referir-se que o Governo apresentaria isto amanhã, mas vamos fazer a apresentação hoje mesmo, aqui, e eu de imediato passo a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, que vos começará por fazer a apresentação, ficando depois, obviamente, ao vosso dispor para quaisquer questões que queiram colocar, quer relativamente ao relatório que vos vai ser apresentado, quer relativamente às outras matérias do Conselho de Ministros que eu vos referi anteriormente. Muito obrigado, muito bom dia a todos. Proponho-me, de facto, fazer uma breve apresentação dos resultados do Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado. Foi-vos disponibilizado, julgo eu, já uma parte do relatório, uma parte substancial do relatório. Grande parte das informações que eu aqui irei passar e irei explicitar constam desse documento. Gostava de fazer apenas um breve enquadramento relativamente aos propósitos gerais deste plano. De facto, e esse enquadramento deve remeter-nos para o programa de governo. O Governo assumiu de forma muito clara, no seu programa de governo, a urgência de reduzir os custos de funcionamento do Estado e tornar o Estado mais eficiente, eliminando para esse efeito um conjunto de estruturas que se consideram sobrepostas e reorganizando o funcionamento das estruturas da Administração Central. Isto sem prejudicar, e o objetivo fundamental é esse também, passa por manter a qualidade do serviço público que é prestado pela Administração Central, como sabemos é um serviço público de grande relevância. Foi assumido que este plano deveria ser concretizado em 2011, deveria ser feito de forma rápida e eficiente e obter resultados concretos ainda este ano.
Nesse sentido, o Governo aprovou no dia 20 de julho, portanto, há menos de 2 meses, o PREMAC, aquilo que nós chamamos o Plano de Redução e Melhoria da Administração Central do Estado, incluindo no compromisso de eficiência do funcionamento do Estado. Este compromisso de eficiência engloba um conjunto de iniciativas que não se esgotam no PREMAC, nem nesta fase do PREMAC. De facto, um dos grandes objetivos que este plano tem, a ambição que ele tem, é ajustar o funcionamento do Estado às condições financeiras do país, ajustar a dimensão do Estado às capacidades de financiamento do próprio Estado. Esse é um objetivo fundamental num contexto de equilíbrio das finanças públicas e de cumprimento das metas de déficit que o Estado está obrigado nos próximos anos. Este plano tinha 3 objetivos fundamentais. O primeiro passava por racionalizar e reduzir as estruturas da administração. De facto, este é o objetivo. Esse objetivo consegue-se e concretiza-se também pela promoção de uma melhor utilização dos recursos humanos do Estado. De facto, o Estado é composto por pessoas e as pessoas é que asseguram o funcionamento das suas funções essenciais. E, nesse sentido, a gestão de recursos humanos no Estado é hoje uma tarefa complexa que exige, de facto, uma atenção prioritária e fundamental. Havia um objetivo concreto, que passava por reduzir em pelo menos 15% o total das estruturas orgânicas dependentes de cada Ministério e assegurar uma redução em consonância de 15%, de pelo menos 15% do número de cargos dirigentes, tanto de nível superior como de nível intermédio. Aliás, este objetivo de 15% não surge por acaso, de facto ele estava e está previsto nos memorandos assinados por Portugal no âmbito do Programa de Assistência Económica ou Financeira. E sobre esta matéria, importa dizer que o Governo foi para além dos objetivos definidos. Enfim, não fora politicamente incorreto dizê-lo, nós poderíamos aqui afirmar que o Governo foi para além dos objetivos da Troika. E, de facto, o que é que se conseguiu? Quais são os resultados concretos obtidos? De facto, há uma redução de 38% nas estruturas orgânicas da Administração Central. Este quadro resume, de forma geral, os resultados que obtivemos. Temos aqui as entidades discriminadas por Administração Central e dentro da Administração Direta, e dentro da Administração Direta temos os órgãos centrais, direções gerais, secretarias gerais, inspeções gerais, e depois temos a administração direta periférica, onde se inclui as direções regionais, os governos civis que existiam e outras entidades que desempenham funções enfim, enquadradas na administração central, mas numa lógica descentralizada periférica. Depois, dentro da administração indireta, temos os institutos públicos, temos um conjunto de órgãos consultivos e temos outros órgãos atípicos, as chamadas organizações atípicas. Ao nível da administração direta, conseguiu-se uma redução de 34%. De facto, em termos finais, há uma eliminação, há uma redução de 49 estruturas. Foram extintas 67 estruturas e, em consequência dessa extinção, na medida em que a extinção leva, em muitos casos, à necessidade de fazer fusões e reintegrações de alguns organismos noutros, portanto, levou, aqui apresenta-se um número de entidades criadas que ascende a 18. O resultado final é, portanto, uma redução líquida de 49 entidades. Em termos de institutos públicos, há uma redução inicial de 19 e depois há uma criação de 4 novos institutos públicos, o que dá um resultado líquido em termos de diminuição de institutos públicos, em termos de valor absoluto de 15, uma redução na ordem dos 20%. Há uma significativa redução e extinção de órgãos consultivos, um total de 61, em contrapartida à criação de 2 novos outros órgãos consultivos. Uma redução na ordem dos 48%. E, finalmente, ao nível dos outros organismos, há uma redução ainda mais significativa. Passamos de 19 organismos atípicos para apenas 5. É preciso aqui deixar a nota de que estes dados estão ainda num momento de concretização final, na medida em que hoje o Conselho de Ministros aprovou o relatório, mas há algumas alterações de pormenor que ainda vão ter que ser concretizadas, todavia não altera os grandes números que aqui são apresentados. E a informação que tenho é até que, em alguns casos, os ampliará. E, portanto, em termos finais, há uma redução de 137 organismos que resulta da extinção de 162 e com a consequente criação de 25, na medida em que estes 25 integram funções de alguns organismos que são extintos. Este quadro que aqui é apresentado de seguida faz uma apresentação, discrimina de forma sectorial as reduções e podemos verificar de facto que há ministérios que apresentam reduções muito significativas. O caso do Ministério da Agricultura, do Mar, do Ordenamento
Mar, de Ambiente e do Ordenamento do Território, o MAMAOT, que tem uma redução de 28 organismos, o Ministério da Economia e do Emprego com 24 organismos extintos, o Ministério da Economia, da Educação e da Ciência com 24, o próprio Ministério das Finanças com 11 organismos, a PCM também tem uma redução muito significativa, sobretudo concentrada na área da cultura. E, de facto, estes são os grandes números do ponto de vista de redução de estruturas macro, mas este número tem uma amplificação muito maior se considerarmos que a extinção de organismos macro leva à extinção de organismos micro, direções de serviço, divisões e todo um conjunto de organismos intermédios que compõem as direções gerais e outros organismos de estrutura macro. Dando aqui alguns exemplos, referiria a extinção das administrações regionais e hidrográficas, que serão integradas nas CCDRs, a fusão das 3 direções gerais dos impostos, que passarão a integrar uma única entidade, a fusão da Direção-Geral dos Serviços Prisionais com a Direção-Geral da Reinserção Social, a fusão da GERAP, que é a entidade pública empresarial do Ministério das Finanças, que desenvolve atividades no âmbito dos serviços partilhados, com a Agência Nacional de Compras Públicas e com o Instituto de Informática do Ministério das Finanças, serão as 3 fundidas num organismo novo a criar. Haverá, e é aqui explicitada a integração das Direções Regionais de Educação na Direção-Geral de Recursos Humanos da Educação. Temos também como exemplo a fusão da Direção-Geral do Arquivo com a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas, a integração do IGESPAR, do Instituto dos Museus e da Conservação e da Direção-Geral da Cultura Lisboa e Vale do Tejo numa única Direção-Geral que se passará a designar a Direção-Geral do Património Cultural, a integração do Instituto da Água, da Agência Portuguesa do Ambiente e de 2 órgãos consultivos que darão origem à Agência Portuguesa para o Ambiente, para a Água e para a Ação Climática, que será uma Direção-Geral, sendo que os seus antecessores eram, em geral, institutos públicos, com exceção dos órgãos consultivos. Verifica-se a integração da Inspeção-Geral da Administração Local na Inspeção-Geral de Finanças, é uma evolução significativa e importante, no sentido de criar uma maior capacidade de intervenção da Inspeção-Geral de Finanças como uma entidade que tem a responsabilidade geral de inspeção no âmbito da administração pública, a fusão da Inspeção-Geral da Agricultura e Pescas com a Inspeção-Geral do Ambiente e do Ordenamento do Território, a fusão da Inspeção-Geral da Educação com a Inspeção-Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a extinção de todos os controladores financeiros, a extinção de 6 caixas de previdência e todo um conjunto de outras extinções que concretizam a extinção de 162 organismos. A lista total dos organismos extintos e a identificação das novas entidades que serão criadas em resultado destas extinções serão divulgados oportunamente logo que estejam feitos os acertos finais que hoje resultaram da discussão em Conselho de Ministros. Sendo que, naturalmente, cada ministro, cada ministério desenvolverá e apresentará aquilo que são os seus próprios planos e os planos que dão origem e que explicam esta redução global. Entrando na redução de dirigentes, podemos verificar que atingimos uma redução de 27%, também muito acima dos 15%. O nosso ponto de partida indicava-nos que tínhamos 715 dirigentes superiores, 5.571 dirigentes intermédios, num total de 6.286. A redução aponta para um valor de 1.712. Este valor, como disse há pouco, ainda não é um valor fechado. Há aqui ligeiros acertos que se estão a efetuar, sendo que a expectativa é que o número ainda possa crescer ligeiramente. Sendo que são eliminados 274 cargos de direção superior e cerca de 1.400, um pouco mais, de cargos de direção intermédia. Também aqui se pode verificar a redução operada ao nível de cada um dos ministérios. Sinalizo em especial a redução verificada no Ministério da Economia e do Emprego, perto de 500 cargos dirigentes, aliás já anteriormente anunciada pelo Sr. Ministro da Economia e do Emprego. Uma redução muito significativa também ao nível da segurança do Ministério da Solidariedade e da Segurança Social, com mais de 350 cargos de direção extintos. Também aqui uma MAOT apresenta um valor muito significativo e o próprio Ministério das Finanças. No total, portanto, temos uma redução, como disse há pouco, que ultrapassa os 1.712 cargos de direção. Eu gostava de... Enfim, estes são os grandes números, estas eram as grandes mensagens que queríamos aqui passar. No entanto, eu gostaria de assinalar aqui alguns aspectos. O primeiro tem a ver com o período, o tempo em que este trabalho decorreu. Como disse há pouco, o Conselho de Ministros aprovou no dia 20 de julho este plano e determinou que
as leis orgânicas dos Ministérios, as novas leis orgânicas dos Ministérios, não poderiam ser aprovadas sem que, previamente, tivesse ou fosse realizado um esforço muito significativo de redução de estruturas e, enfim, também de cargos dirigentes. Esse trabalho arrancou imediatamente, foram criadas equipas ao nível de cada um dos Ministérios e a Secretaria de Estado da Administração Pública e a estrutura de acompanhamento dos memorandos dinamizaram todo este processo, que levou, durante o mês de agosto, à realização de reuniões sucessivas durante dias, enfim, vários dias, com reuniões de grande intensidade, no sentido de discutir a organização de cada um dos Ministérios, discutir as áreas de racionalização que seriam possíveis de desenvolver, e devo aqui assinalar o espírito extremamente reformista que foi encontrado em cada um dos Ministérios. Com efeito, este Governo, e cada um dos Ministérios em particular, assumiu este compromisso de eficiência e o compromisso, de facto, reduzir significativamente, dentro da medida do possível e sem prejudicar a qualidade do serviço público, a sua estrutura orgânica. E esse trabalho é um trabalho assinalável que demorou 2 meses, e eu aqui, enfim, não querendo fazer qualquer comparação, enfim, desfavorável ou favorável com experiências anteriores, devo dizer que o PRACE, que terá sido o antecessor, e é um exercício que compara com este, com o do PREMAC, demorou perto de 2 anos e, enfim, os resultados não diferem, ou, enfim, na nossa opinião, porventura, estes resultados até vão mais longe que aqueles que foram conseguidos no PRACE, na medida em que, relativamente ao resultado que foi obtido no PRACE, não há indicação do número de dirigentes que foram extintos. E aqui, neste caso, houve uma preocupação simultânea de reduzir estruturas, mas também, em consonância, reduzir cargos de direção. De facto, a marca que esteve por trás desse exercício foi a necessidade, de facto, de rapidez e eficácia na ação e uma grande orientação para resultados. Nós evitamos, procuramos não nos deixar levar pelaquela tentação que existe normalmente nestas circunstâncias de elaborar diagnósticos muito profundos sobre o funcionamento do Estado, revisitar análises que já foram feitas, enfim, discutir do ponto de vista filosófico um pouco a própria organização do Estado. Aqui o que havia era que apresentar resultados rápidos, até porque esses resultados tinham que ser, digamos que, consentâneos com o esforço de ajustamento orçamental que está a ser feito e que terá um grande impacto em 2012. E, portanto, havia aqui a urgência de ter resultados no início de setembro e que esses resultados pudessem ter efeito na preparação do orçamento para 2012. De facto, este exercício tem um potencial de redução de despesa pública muito significativo, quer por via da redução de cargos dirigentes, quer por via da aplicação dos procedimentos que serão aplicados na gestão de efetivos, pela redução dos consumos intermédios, na medida em que, de facto, há aqui uma redução muito significativa de organismos do Estado, e também pela libertação de espaços físicos, que resultam da eliminação de um conjunto muito significativo de entidades da administração pública. A concretização da redução, desta redução da despesa será operada por cada um dos Ministérios na elaboração do orçamento para 2012 e nos orçamentos subsequentes. Compete a cada Ministério quantificar com rigor e com detalhe e fazer essa quantificação no exercício orçamental que está a decorrer para o próximo ano. Todavia, nós temos a informação, pelos elementos que nos foram sendo disponibilizados por cada um dos Ministérios e pelas próprias análises que nós produzimos, que há aqui um ponto de partida mínimo que nós consideramos que, aliás, foi ontem anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro, que se situará na ordem dos 100 milhões de euros de redução global. Como disse há pouco, competirá a cada um dos Ministérios garantir no mais curto prazo de tempo possível a implementação dos novos modelos orgânicos, por via da aplicação dos procedimentos que estão legalmente definidos para a extinção, para a fusão e para a reorganização de órgãos e serviços e para a racionalização de efetivos, sendo que temos aqui uma data muito concreta. No dia 26 de outubro deverão ser aprovadas as novas leis orgânicas dos Ministérios, seguindo-se até ao final do ano a aprovação dos diplomas orgânicos dos órgãos e serviços reestruturados. Os procedimentos relativos ao pessoal e dos serviços e organismos que serão objetos de extinção, de fusão e reestruturação serão enquadrados naturalmente nas regras da mobilidade geral e da mobilidade especial. E sobre esta matéria, como aliás foi anunciado no documento de estratégia orçamental, o Governo tenciona reforçar os mecanismos de recolocação dos trabalhadores afetos à situação de mobilidade especial. O que deverá ocorrer e deverá ter subjacente uma melhor gestão entre a oferta e a procura de pessoal de efetivos, trabalhadores em serviços de funções públicas que serão incluídos no sistema da mobilidade especial. No sentido de
criar mecanismos que permitam uma rápida e expedita colocação das pessoas e dos efetivos que possam ser considerados sedentários no âmbito, ou que acabem por não constar dos mapas de pessoal que serão elaborados na sequência dos processos de reorganização, e levar a que esses efetivos possam, de facto, ser realocados a outros organismos da administração pública que tenham carência de efetivos. E sabemos que há aqui essa situação existe no domínio da administração pública. De facto, há organismos que porventura terão efetivos, recursos em excesso, noutros sítios poderá haver falta, e aí importa flexibilizar estes instrumentos. Este é o calendário que preside ao desenvolvimento deste plano. Estava previsto desde o início que no dia 15 de setembro seria aprovado este plano em Conselho de Ministros. Estava previsto também que durante o mês de agosto os trabalhos decorreriam, e daí também ter sido dito em tempos pelo Sr. Primeiro-Ministro de que no final de agosto haveria resultados. E de facto no final de agosto havia resultados. Não estavam ainda em condições de serem divulgados, porque de facto também estava previsto que eles fossem divulgados hoje, no dia 15 de setembro. Vão iniciar-se agora, embora já se iniciou em alguns casos, a elaboração das leis orgânicas dos Ministérios e também a preparação de leis orgânicas dos serviços e organismos que resultarão dos processos de reorganização. E como disse há pouco, a data que releva neste momento é a data de 26 de outubro para a aprovação das leis orgânicas dos Ministérios. Como disse há pouco, no início, o PREMAC não se esgota neste exercício. Este é apenas o primeiro passo para o reforço da eficácia e da eficiência da administração pública e para uma melhor gestão de recursos humanos. Temos, de facto, um conjunto de opções estratégicas a desenvolver neste domínio, no domínio do compromisso e eficiência. Outras áreas já foram anunciadas, como a reestruturação do setor empresarial do Estado, matérias sobre as quais naturalmente não irei falar aqui, a reforma da administração local autárquica, a realização do censo e a análise detalhada do custo-benefício de todas as fundações, que foi aqui já apresentada pelo Sr. Secretário da Presidência do Conselho de Ministros, que também foi hoje aprovada. A reorganização dos serviços desconcentrados da administração pública. Isto é um trabalho que tem que ser desenvolvido com alguns ministérios que têm o desempenho e que têm organismos que desenvolvem funções de forma descentralizada e em articulação com a administração local e regional. E também temos uma estratégia para o reforço da utilização de serviços partilhados na administração pública. E, aliás, este processo de reorganização que hoje é aprovado também já tem consequências nesse domínio, com a integração da Agência Nacional de Compras Públicas, com a GERAP, com o Instituto de Informática e com outras iniciativas que estão também a ser previstas. De facto, queria terminar deixando esta mensagem clara de que a reforma da administração pública, se quisermos falar em reforma da administração pública, não se consubstancia numa alteração radical num único momento, mas num processo contínuo e progressivo que de facto permita que no seu conjunto sejam adotadas estruturas orgânicas, processos e práticas que permitam a captação dos benefícios resultantes das evoluções tecnológicas, organizativas e das melhores práticas de gestão que têm que ser incorporadas na atividade da administração pública. De facto, é importante que a administração pública utilize de forma melhor possível os seus recursos, no sentido de tornar mais eficiente a sua atuação, no sentido de maximizar a eficiência e rentabilizar o valor que gera para a sociedade. Este, de facto, é o objetivo que preside a nossa atuação e este é, de facto, o resultado do nosso primeiro trabalho, que tem algum impacto que gostaríamos de partilhar convosco. Sendo que gostaria de assinalar o facto deste trabalho ter sido desenvolvido num período de 2 meses e temos resultados concretos. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar. Podiam abrir as luzes para a gente poder ver-vos. Boa tarde, Pedro Benevides, da RTP. Eu queria saber se o Governo já tem números de trabalhadores que são afetados pela extinção dos lugares dirigentes e também pela extinção e fusão das entidades públicas. O Governo, o número que tem são dos cargos de direção que vão ser extintos, são estes. Relativamente às pessoas, ao número de trabalhadores da administração pública que serão, digamos que serão afetados ou que poderão vir a ser afetados pela reorganização dos serviços, isso só será possível determinar, e será determinado por cada um dos ministérios, quando se passar as fases que têm que ser percorridas até chegarmos a essa situação. A primeira fase é, como disse, a aprovação das leis orgânicas dos ministérios. A segunda fase é a aprovação das leis orgânicas micro de cada um dos organismos e serviços que serão reestruturados e, nesse contexto, serão definidos novos mapas de pessoal para cada um dos organismos. Esses mapas de pessoal identificarão as necessidades que esses organismos vão ter e vão, de facto, recolher a informação do número de efetivos que advêm, que resultam dos organismos que serão integrados nesses novos organismos e, nesse caso, serão apurados os trabalhadores que poderão não
caber ou não estar contidos no mapa pessoal dos novos organismos. E, nesse caso, essas pessoas terão, serão colocadas no regime da mobilidade especial, que é um regime que já foi utilizado em processos anteriores e que está previsto na Lei 200/2006, no Decreto-Lei 200/2006 e na Lei 56/2006. Sr. Secretário de Estado, Isabel Loução Santos, da TVI. Vou-lhe perguntar, diz que vai poupar 100 milhões de euros no próximo ano. Que efeito ou que impacto é que terá a medida nos anos seguintes? Também outra questão tem a ver com o critério que foi utilizado em relação à extinção dos cargos dirigentes. Há um critério etário. Que critérios foram seguidos para escolher especificamente estas pessoas? Bom, relativamente à primeira questão, o impacto das medidas, como disse há pouco, só pode ser determinado com rigor para o próximo ano e para os seguintes, por cada um dos ministérios, no âmbito das suas responsabilidades de elaboração dos seus orçamentos. E, portanto, a nossa expectativa é que o valor, que esta reestruturação tenha um impacto muito significativo a médio e longo prazo na redução da despesa da administração pública. Nós não temos condições, e julgo que ninguém terá em particular, de determinar neste momento o valor global que será obtido de redução a médio e longo prazo, na medida em que estamos a falar de redução de organismos, redução, eventualmente, de um conjunto ainda com algum significado de efetivos que estão hoje alocados a diversos organismos. Há aqui um aspecto muito importante nesta reforma, que é a internalização de um conjunto de organismos, sobretudo de empresas, de entidades públicas empresariais, que estavam fora da Administração Central do Estado. E há também aqui uma conversão muito significativa de institutos públicos que passam a direções gerais. Isso terá um impacto de diversa ordem, designadamente nas remunerações dos seus gestores. Há aqui um conjunto de efeitos de redução de despesa que só poderão ser medidos por cada um dos ministérios, naturalmente, no contexto das suas responsabilidades orçamentais. Esta reforma não tinha um objetivo numérico de redução da despesa para atingir e para hoje apresentar aqui. Não era esse o nosso propósito. O nosso propósito era racionalizar a administração pública, criar condições para que ela pudesse funcionar de forma mais eficiente e, naturalmente, ajustar a sua dimensão às necessidades e às condições financeiras do país. Não temos capacidade, e essa capacidade tem que ser entendida como não tendo a informação disponível, porque essa informação só será obtida quando cada um dos ministérios, em pormenor, implementar as medidas que resultam destes processos de reorganização. A segunda questão que colocou, este processo foi desenvolvido numa lógica bottom-up. Ou seja, nós definimos os critérios de atuação neste processo de reestruturação, fomos facilitadores no processo e, digamos que criamos todas as condições operacionais para que cada um dos ministérios, em particular, pudesse desenvolver o exercício. Mas as escolhas dos dirigentes são feitas ao nível de cada um dos ministérios, não há critérios à partida definidos que determinem quais são os dirigentes, ou qual é, digamos que, a lógica de escolha de dirigentes que vai presidir esta redução. Naturalmente, isso resultará das opções que relativamente a cada organismo, vierem a ser tomadas pelos responsáveis desses organismos, desde logo, em primeira instância, pelos responsáveis governamentais, mas num segundo momento, pelos responsáveis que vierem a ser indigitados para ficar com a responsabilidade de direção dos organismos que agora são, digamos que, reorganizados, reestruturados. Eu, se me permite, só explicitar um pouco melhor esta questão, porque acho que esta questão convém ser percebida por todos. Como disse o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública, esta redução de mais de 1.700 cargos dirigentes não tem que ver com qualquer critério subjetivo relativamente a esses dirigentes. Este número de 1.700 apurados já de mais de 1.700 cargos dirigentes tem que ver exatamente com os cargos dirigentes que existem nas estruturas que vão deixar de existir. Isto independentemente das pessoas que lá estão ou das pessoas que vierem a estar nas novas entidades que vão manter-se na administração, cumprindo atribuições e competências que atualmente são exercidas por esta rede demasiado grande, no entender deste Governo, que existia na Administração Central. E por isso é que a estamos a reduzir. E este número que aqui está não tem que ver, o apuramento deste número não tem que ver com nenhum critério subjetivo relativo aos dirigentes em causa, tem que ver exclusivamente com o resultado da extinção de todas as extinções que estão no relatório também. Em todos os casos,
O que vai acontecer depois relativamente às novas estruturas, como sabe, o Governo já apresentou na Assembleia da República, está neste momento em discussão no Parlamento, um novo regime para nomeação dos cargos dirigentes. Os cargos dirigentes que estão a ser nomeados para a Administração Central por este Governo têm-no sido feito, na esmagadora maioria das suas situações, em regime de substituição, exatamente para permitir, como diz de resto a lei que já é pública, que está na Assembleia, a proposta de lei que está na Assembleia apresentada pelo Governo, para permitir, durante este, digamos, período transitório, até que as novas regras de seleção, recrutamento e seleção de cargos dirigentes estejam em vigor e todas as nomeações passem a ser feitas à luz das novas regras que, como sabe, deixam de ser por escolha política e passam a ser por concurso e recrutamento técnico junto enfim, dos candidatos. Mobilidade especial. E depois poderão ser então chamados para integrar... Não, peço desculpa. Ninguém tem a categoria de dirigente. Não existe essa categoria. O dirigente é um cargo. É um exercício transitório em que são chamadas determinadas pessoas, foram nomeadas determinadas pessoas para exercer esse cargo. Estamos a falar, portanto, de cargos dirigentes. Estes cargos dirigentes dos serviços que são extintos, naturalmente desaparecem. E, portanto, essas pessoas, das duas uma, se são pessoas sem vínculo à função pública, pura e simplesmente voltam para a sua vida privada. Se são pessoas com vínculo à função pública, mantêm-se de acordo com as regras da lei, mantêm-se dentro da função pública e depois ou serão integradas de acordo com as suas categorias profissionais e não em cargos dirigentes. Serão integradas nos ministérios a que pertencem ou passarão, como disse o Sr. Secretário de Estado, de acordo com as novas leis orgânicas e com a reestruturação que vai ser feita até ao final do ano de todos estes serviços em concretização do que foi aqui apresentado, poderão passar, eventualmente, alguns deles para a mobilidade especial. Agora, não tem que ver, como me referi, não se pode saber quantos. Eu percebo a vossa curiosidade, mas percebam, quer dizer, seria completamente ilusório, uma fantasia, o Governo estar aqui a dizer o que é que vai acontecer em pormenor. Quer dizer, isto é um trabalho que tem que ser feito de uma forma séria, fundamentada. Foi o que tentámos fazer, como disse o Sr. Secretário de Estado, e temos vindo a fazer ao longo dos quase 2 meses em que foi lançado o programa. As fases seguintes do programa são agora a elaboração das leis orgânicas que concretizam todas estas extinções, ou seja, as leis orgânicas que vão ser aprovadas no mês de outubro, lá ficarão traduzidas em concreto todo o desaparecimento de serviços que hoje aqui vos apresentámos em termos globais. Cada lei orgânica vai concretizar isto mesmo. De acordo com a lei, assim que as leis orgânicas estiverem aprovadas, as novas estruturas que decorrem das leis orgânicas, ao pressuporem uma série de extinções e, em alguns casos, fusões com a criação de novos departamentos que substituem alguns dos que foram extintos, existe uma legislação própria para esses processos de extinção e só no cumprimento dessa legislação dos processos de extinção é que começarão a ser, digamos, discriminadas, a resposta à sua pergunta começará a ser discriminada, ou seja, começarão a ser identificadas os novos quadros de pessoal e as pessoas que são afetas a esse quadro pessoal. E isso é uma seleção que está toda ela prevista na lei. Não é, nem vai ser nunca, já agora aproveito para explicar isso, agradecendo a sua pergunta, não vai ser nunca por um critério discricionário ou arbitrário ou sequer político da parte do Governo. Não, é um mecanismo que está previsto na lei e o Governo não está a mexer nessa lei atualmente. É a lei que foi referida pelo Sr. Secretário de Estado, uma lei que já tem 5 anos e que será aplicada também a estes processos. Portanto, não há nenhuma direção nem nenhum critério subjetivo relativamente a isto. Eu gostava que isso ficasse claro para não haver qualquer mal-entendido relativamente a essa matéria. Diogo Carreira, Económico TV. Sobre a questão da parte da banca, aqui que fala-se da criação de um fundo de resolução. Que fundo é este? Quem é que o financia e como é que ele vai funcionar? Outra questão também a ver com a banca, e já que estamos a falar de proteção dos depositantes, o governo inglês, por exemplo, deverá avançar agora com uma norma que faz com que os depositantes fiquem protegidos, os bancos tenham que dividir a parte comercial dos depositantes e a parte de investimentos de risco. Como é que o governo português vê esta medida? E uma última questão, confirma que o plano de ajuda à Madeira possa ser 5 mil milhões de euros? Ou tem alguma ideia do valor? Olha, começando já por essa última parte, porque é mais fácil de responder. Esse assunto não foi um assunto abordado hoje no Conselho de Ministros e, portanto, dentro da sua compreensão, não tenho nenhuma indicação para lhe dar relativamente a essa matéria.
Em relação às duas questões que colocou sobre o diploma hoje aprovado em Conselho de Ministros, em primeiro lugar deixar-lhe claro que o diploma que hoje foi aprovado e que hoje mesmo entrará na Assembleia da República, portanto, presumo que durante a tarde os senhores jornalistas poderão, ter acesso ao próprio texto, uma vez que ele vai ser entregue hoje na Assembleia da República, é um diploma que está de acordo com aquilo que são os trabalhos o regime quadro para a gestão das situações de crise no setor financeiro a nível da União Europeia. Portanto, quando citou a legislação inglesa, e bem, ou, digamos, as medidas que estão a ser adotadas na supervisão em Inglaterra, essas medidas também estão dentro deste framework que está a ser trabalhado pela União Europeia, como sabe, foi já aprovadas as regras gerais, tinham sido já aprovadas em março deste ano. E cada país está agora, a União Europeia ainda não tem completamente desenvolvido e terminado, digamos assim, concluído o trabalho relativamente a esta matéria, mas há trabalhos bastante avançados e os países todos estão já a começar a adotar. No caso português, nós temos que andar mais depressa, porque, como sabe, a situação, infelizmente, do nosso país é uma situação que não nos permite aguardar tranquilamente que tudo esteja acertado em termos da União Europeia para depois atuarmos cá dentro. E, portanto, mas que fique claro que esta iniciativa que hoje foi aprovada em Conselho de Ministros está perfeitamente dentro e enquadrada nesta framework que está a ser trabalhada já desde o ano passado a nível da União Europeia. Portanto, todos os Estados-membros e, como sabe, não só, também os Estados Unidos e alguns outros países da América do Norte. E, portanto, esta é a primeira questão. Quanto à questão concreta do Fundo de Resolução, o que eu lhe posso dizer, o que está previsto no diploma que foi hoje aprovado no Conselho de Ministros, é que o Fundo de Resolução tenha contribuições das próprias instituições financeiras e tenha também, eventualmente, uma contribuição inicial da parte do Estado, que pode vir, como sabe, nos termos do memorando, pode vir inclusive dos 12 mil milhões que estão alocados a Portugal dentro do Programa de Assistência Económico-Financeira ao país, exatamente para reforço da solidez do sistema financeiro. E, portanto, também poderá, eventualmente, vir daí. Dependerá, obviamente, das circunstâncias concretas e da alavancagem que for necessária fazer para a Constituição, para acorrer a estas situações. Tudo isto será, obviamente, digamos assim, pilotado pelo Banco de Portugal. As medidas todas que estão aqui em causa são medidas de reforço dos poderes do supervisor, que, como sabem, em Portugal é o Banco de Portugal. Em comparação com o sistema inglês que poderá vir a admitir, o Governo admite que possa admitir alguma coisa similar, ou seja, os bancos tenham que ser obrigados a dividir a parte comercial que é depositantes e dos investimentos de risco noutro círculo, como se costuma dizer? Eu não me queria comprometer com uma resposta de sim ou não exatamente à sua questão, mas posso lhe dizer, porque está previsto no regime que vai ser entregue, que foi aprovado hoje, que está previsto exatamente, digamos, um fracionamento das áreas de intervenção dos bancos na situação das intervenções, porque as intervenções que estão previstas neste reforço de supervisão são intervenções que podem ser não apenas intervenções preventivas, mas também intervenções corretivas ou de resolução. E, portanto, isso pode implicar até no limite a extinção de alguns bancos e a passagem, é isso que é a resolução, como sabe, em termos digamos, da linguagem de supervisão, pode implicar, inclusive, através dos chamados bridge banks, que em Portugal, no diploma, chamar-se-ão, na supervisão portuguesa, bancos de transição, a passagem de algumas áreas de negócio ou da totalidade dos ativos para outros bancos. E, portanto, que fique claro é que a intervenção, de resto, como é constitucionalmente obrigatório no nosso país, a intervenção das entidades públicas, neste caso do Banco de Portugal, do supervisor, que é um supervisor, sendo uma entidade independente, é um supervisor público, como é evidente, será sempre uma intervenção transitória. Portanto, não se tratará nunca de, digamos, passe a expressão, nacionalização, serão sempre mecanismos de transição, transitórios de intervenção. Esse investimento que disse que o Estado poderia ter, depois fica, ou seja, como é que se o Estado entra para esse fundo num ponto inicial, depois retira, isso pode afetar a contabilidade nacional ou não? Não, quer dizer, está a entrar agora num detalhe que só operação a operação é que pode ser explicado por parte do Banco de Portugal. Mas a ideia, como eu lhe digo, existem estes vários fundos. No caso concreto, penso eu que me está a tentar dar como exemplo, seria uma eventual situação de resolução.
O Fundo de Resolução, como disse, o que está previsto é ser composto por entradas das próprias instituições financeiras e, eventualmente, uma entrada também de dinheiros públicos, nomeadamente por recurso àquilo que está previsto nos próprios memorandos para reforço do sistema financeiro. E isso, obviamente, será um empréstimo ao Estado. Sérgio Gonçalves, da agência Reuters. Tenho uma pergunta para o Sr. Secretário de Estado. Quando, ou se já têm alguma visibilidade, quando é que a racionalização também do setor empresarial do Estado e da administração regional e local poderá estar concluída nesta fase para avançar? Em que pé é que está e quando é que poderá haver resultados ou pelo menos um plano para... Eu, em relação ao setor empresarial, deixava depois ao Dr. Hélder Rosalino para dar essa explicação, porque é algo, enfim, que orbita mais no âmbito do Ministério das Finanças, de facto, e que ainda não esteve em Conselho de Ministros. Relativamente à administração local, como sabe, foi aprovado no Conselho de Ministros da semana passada, e foi aqui anunciado, um documento que define a estratégia com os eixos estruturantes, os princípios orientadores dos eixos estruturantes da reforma da administração local. Isso já foi aprovado na semana passada no Governo, sendo que é apenas o programa com os princípios orientadores. Aquilo que foi explicado, de resto, aqui pelo Sr. Ministro Adjunto no briefing do Conselho de Ministros da semana passada, foi exatamente de que a ideia do Governo é, nos próximos meses, e desejavelmente até ao final de 2012, seguramente, ter em todas as áreas de intervenção, portanto, quer do poder local, portanto, quer na administração local propriamente dita, quer na administração local, digamos assim, indireta, portanto, tudo quanto tenha a ver com empresas municipais e outras entidades no âmbito do universo do poder local, poder ser tratado, e depois a própria estrutura organizativa do próprio poder local, portanto, estamos a falar de freguesias e de municípios, todos os princípios orientadores relativos a esta matéria foram já aprovados no Conselho de Ministros, sendo que, obviamente, até porque, como sabe, a administração local é, na nossa Constituição, autónoma da administração central e, portanto, não pode o Governo unilateralmente promover O Governo definiu os princípios orientadores, os eixos estruturantes, e está agora no terreno a trabalhar com as autarquias para depois todo esse processo ser concluído em legislação, que é de reserva absoluta da Assembleia da República, que terá que ser presente na Assembleia da República, desde as leis eleitorais até à própria estrutura, o mapa autárquico, digamos assim, terá tudo que ser aprovado depois, a seu tempo, pela Assembleia da República, porque não é competência legislativa direta do Governo. Portanto, na parte da administração local, a resposta que eu tinha para lhe dar era essa. Quanto à parte do setor empresarial... Relativamente ao setor empresarial do Estado, eu também não me queria comprometer com uma resposta enfim, muito concreta, tendo em conta que as responsabilidades de acompanhamento do setor empresarial do Estado estão a cargo da Sra. Secretária de Estado do Tesouro e Finanças, como sabe. De todo modo, tem vindo a ser feito um trabalho muito intenso também nesse domínio e a expectativa era que nos próximos meses seja apresentado um relatório com a situação do setor empresarial do Estado e com algumas medidas que irão ser tomadas no âmbito da sua reorganização, da sua reestruturação. Mas, naturalmente, essa questão só poderá ser respondida com um grau de concretização maior pela Sra. Secretária de Estado do Tesouro e Finanças ou pelo Sr. Ministro das Finanças. Eu não me queria comprometer com respostas sobre essa matéria. Acrescento só que, de facto, o assunto não foi hoje abordado em Conselho de Ministros, portanto, mas, de qualquer maneira, fica dada a explicação. Bom dia, Catarina Pereira, do Jornal de Negócios. Gostava de fazer 3 perguntas. A primeira é se o Governo está em condições de garantir que, no final de todo este processo, não há funcionários ou trabalhadores que não tenham vínculo público que passam para o desemprego na sequência desta reestruturação. A segunda questão é sobre a mobilidade especial. É natural que grande parte dos trabalhadores com vínculo público portanto, entrem no quadro de destinatários da mobilidade especial, mas atualmente a lei que referiu garante aos funcionários, salvo erro, 100% do salário nos primeiros 60 dias e 5/6 do salário nos 10 meses seguintes. Portanto, pode ser considerado um sistema generoso, tendo em conta a urgência de redução da despesa. Eu gostava de saber se vão manter exatamente estas condições. A minha última pergunta é, dos 100 milhões de euros que referiu como poupança prevista para 2012, quanto é que corresponde a redução nas despesas com pessoal resultante deste processo? Relativamente à primeira questão, que tem a ver com
julgo que percebi, de que funcionários com vínculo à administração pública, perguntava-me se havia a garantia de que, sem vínculo. Bom, naturalmente, os funcionários que hoje não têm vínculo à administração pública, por extinção dos seus postos de trabalho, enfim, o mais é expectável que, naturalmente, esse vínculo seja extinto, na medida em que não há um vínculo à função pública. Isso acontecerá sobretudo nas entidades públicas empresariais e, portanto, nesse caso, é a lei, enfim, do mercado natural, do mercado de trabalho a funcionar. Relativamente aos empregados, aos funcionários públicos que têm vínculo à administração pública, as regras que se aplicarão serão as da mobilidade especial e, portanto, sobre essa matéria não há nenhuma novidade. Relativamente à questão que colocou sobre a alteração dos regimes de pagamento na mobilidade especial, sobre essa matéria eu não me posso pronunciar agora, apenas posso dizer que o Governo está a estudar essa situação e que ela será objeto de colocação às organizações sindicais com quem nós temos que trabalhar neste domínio em primeira mão, sendo que o momento para a sua apresentação será também na Lei do Orçamento de Estado para 2012. E, portanto, não queria antecipar aqui nada, nem confirmar nem desmentir nenhuma alteração relativamente a esta matéria da mobilidade especial. A terceira questão qual era? Nos 100 milhões. Qual é que é a poupança em despesas com pessoal? Como lhe disse, os 100 milhões é um ponto de partida e que resulta de um conjunto de informação que nós recolhemos, que nos foi enviada pelos Ministérios quando da sua atuação no âmbito da preparação das suas reorganizações internas. Houve um conjunto de Ministérios que fizeram um conjunto de estimativas de redução de despesa, e essas estimativas envolvem, naturalmente, redução de custos com pessoal, envolvem redução de consumos intermédios, envolvem redução de utilização de espaços físicos e de pagamento, por exemplo, de rendas, e envolvem também, naturalmente, uma previsão daquilo que será, enfim, e dentro dos custos com pessoal, a diferença entre redução de cargos dirigentes e também eventuais redução de efetivos que, em alguns organismos em concreto, poderão ficar em situação de sedentários, enfim, em situação de passar para a mobilidade especial. Sobre esta matéria, nós não temos uma quantificação e não queremos avançar com essa quantificação, porque ela, de facto, uma quantificação exata na vertente de custos com pessoal, e eu diria que a esmagadora maioria deste montante é, naturalmente, na área dos custos com pessoal, sendo que esses valores só poderão ser determinados com rigor e a sua responsabilidade cabe a cada um dos Ministérios no âmbito do exercício de preparação do Orçamento para 2012. Ana Paula Correia, do Jornal Notícias. Ainda a propósito da pergunta da minha colega, queria saber se era possível quantificar quantos são os trabalhadores que não têm vínculo à administração pública, desse universo. Além disso, o Sr. Secretário de Estado falou há bocado dos imóveis que ficarão desocupados. Queria saber qual é que é o destino que está previsto dar-lhes. E ainda uma outra questão, relaciona-se, queria saber se o Governo tenciona abrir um processo de início de rescisões amigáveis de contrato na administração pública. Bom, relativamente ao número de funcionários, de empregados que não têm vínculo à administração pública, esses dados são divulgados com alguma periodicidade no âmbito do boletim, do BOEP, do boletim que divulga dados sobre o emprego público. Os últimos dados que foram divulgados apontava para a existência de, enfim, estamos a reportar-nos aos dados do final de 2012, no final de 2010, peço desculpa, vão sair durante a próxima semana os dados do primeiro semestre, relativamente ao emprego público, e eu não queria aqui referir os dados do primeiro semestre deste ano e reportava-me aos dados do ano de 2010, sendo que havia cerca de 512 mil funcionários públicos afetos à administração central e na ordem dos 50 mil funcionários afetos a entidades públicas empresariais, sendo que no âmbito das entidades públicas empresariais há um conjunto ainda com algum significado de funcionários que têm vínculo ao Estado. Todavia, como aliás foi aqui enunciado pelo Sr. Secretário de Estado da PCM, foi hoje aprovado em Conselho de Ministros um projeto de lei que cria o Sistema de Informação e de Organização do Estado, que entrará em vigor no início do ano que vem e que nos vai permitir ter um conjunto de informação que hoje não existe, que permita caracterizar o universo do Estado, quer do ponto de vista de vínculos públicos, de vínculos de trabalho, quer também de detalhe de informação ao nível da caracterização desses funcionários e também da própria organização micro do Estado. De
De facto, o Estado tem esta lacuna neste momento, não tem um sistema de informação que permita, com rigor, responder de forma rápida e, enfim, tanto quanto com a informação que gostaríamos de ter a cada momento sobre de composição dos funcionários públicos. Por isso mesmo, hoje foi aprovado em Conselho de Ministros, por proposta deste Governo, o sistema de informação e de organização do Estado, e vão ter a oportunidade depois de verificar na lei, no projeto de lei, que há um conjunto de informação que passará a ser de reporte obrigatório de forma trimestral, por todos os organismos da administração pública, todos aqueles que estão no perímetro das contas públicas nacionais. E, portanto, essa informação, de facto, que existe, é aquela que eu lhe dei há pouco, não é a informação que me permita responder com o rigor que eu gostaria de poder, neste momento, dispor, para lhe responder em concreto a essas questões. Relativamente às rescisões de contrato, o facto é que as rescisões por mútuo acordo já estão previstas na lei, não estão regulamentadas. A posição do Governo sobre esta matéria é muito clara. O Governo precisa de perceber qual é o resultado deste exercício de reestruturação do ponto de vista da colocação de funcionários do Estado em situação, porventura, de excesso, no âmbito do regime da mobilidade especial, para depois, naturalmente, refletir sobre os instrumentos que terá que utilizar ou que poderá vir a utilizar em matéria de redução e concretização da redução de efetivos. Sendo que nós temos um compromisso de redução de efetivos de 2% ao ano, e a expectativa que temos é que, pelas reformas que vão ocorrendo e pelo congelamento das admissões, esse valor será atingido. E é por aí que devemos atingir. Mas não excluímos qualquer solução, mas também não temos, a priori, nenhuma solução neste momento perspectivada, sem que seja claro o resultado deste exercício do ponto de vista da realocação de efetivos aos diversos organismos que serão reestruturados. Relativamente aos imóveis, é uma matéria, e ao destinatário aos imóveis, é uma matéria, naturalmente, para a qual eu não tenho resposta, porque, naturalmente, isso serão os ministérios, cada um deles em particular, enfim, a fazer essa gestão e a determinar o destino que se justifique caso a caso. Tenciona regulamentar a lei das rescisões amigáveis? O Governo não põe de parte nenhuma hipótese, mas também, neste momento, não tem em cima da mesa, no imediato, esse propósito, tendo em conta que temos que esperar mais algum tempo para verificar qual é o resultado que será obtido em termos de reorganização ou de reafetação de quadros de pessoal que advirão deste exercício de reorganização muito significativo que irá ser efetuado nas próximas semanas, meses, até ao final do ano. Só para precisar, quanto à última questão, falou num universo de 50 mil funcionários. Quantos serão, então, afetados por este plano de redução e melhoria da Administração Central? Não, o que eu disse é que na Administração Central, nos órgãos da Administração Central, existem cerca de 500 mil funcionários públicos. Esses dados são públicos, podem ser consultados, estamos a falar com um vínculo, portanto, a Administração... Eu disse que depois havia 50 mil, cerca de 50 mil, que estão afetos às entidades públicas empresariais. Esses dados são públicos, estão na Direção-Geral da Administração e de Emprego Público, no BOEP do final do ano passado, e desses 50 mil há um conjunto que tem vínculo à Administração Pública e outro conjunto que não tem vínculo à Administração Pública. Eu não tenho aqui essa informação no momento. Essa informação, aliás, é uma informação que hoje não nos permite ter uma verdadeira aferição do número de funcionários que estão nas entidades públicas empresariais, que essa falta de informação, essa ausência de informação será suprida com a implementação deste novo sistema que obrigará a todas as entidades que estão no perímetro das contas nacionais a reportar os seus quadros de efetivos, com isso em vínculo à administração pública. No âmbito destes 1.700 trabalhadores ou chefes que serão Mas esse, o Sr. Secretário de Estado já respondeu. Esses, os dirigentes... O cargo de dirigente não é um cargo de carreira. Portanto, essas pessoas estão em exercício de funções. Quantos deles não têm vínculo? E, portanto, quantos deles serão afetados? Essa informação é uma informação que eu não tenho disponível, que naturalmente poderia obter se recorresse aos ministérios e pedisse essa informação a cada um dos ministérios, mas não tenho essa informação aqui. Desses 1.700, quantos é que têm vínculo e quantos é que não têm? Essa informação não está aqui disponível. Eu posso, de resto, acrescentar em relação a isso. Eu pensava que deve ter sido lapso meu, que isso tinha ficado claro quando eu respondi anteriormente. Nós só poderíamos ter essa informação se tivesse havido algum critério subjetivo na determinação de quem são as pessoas envolvidas. E não temos. E, portanto, trata-se apenas agora de ir ver Ministério a Ministério, nas entidades a serem extintas, por força desta reestruturação, quem são as pessoas individualmente consideradas que estão a exercer cargos dirigentes e se essas pessoas, pessoalmente,
têm ou não têm vínculo à administração. Ora, como o trabalho não foi feito por esse lado, foi feito em termos de macroestrutura, em termos das necessidades de reorganização do Estado e não em termos de pessoas, foi feito em termos das necessidades de redução das macroestruturas, a resposta à sua pergunta, só quando for feita a aplicação, se é que alguma vez alguém vai fazer, digamos, depois esse trabalho de saber individualmente as pessoas que deixaram de exercer cargos porque foram extintos os seus serviços, se elas têm pessoalmente ou não têm pessoalmente um vínculo à administração pública. Agora, esse não é o critério, não foi o critério, e penso, devo acrescentar que pessoalmente, que acho que esse seria sempre o critério errado. Esse seria sempre o critério errado. Sim, eu gostava de reformular a minha pergunta, porque me parece que esta é de facto uma questão central. Se efetivamente há uma perspectiva de mais ou menos de quanto é que se vai poupar em despesas com pessoal, tem que haver uma perspectiva, ainda que não seja uma perspectiva muito exata, mas tem que haver uma noção de qual é que vai ser a redução do emprego público, porque se o objetivo é reduzir o peso do Estado, penso que esta será uma das questões fundamentais a decidir. O Governo não pode mesmo dar nenhuma ideia de qual é que vai ser a redução do número de pessoas que trabalham para o Estado? Enfim, eu infelizmente não consigo satisfazer a sua curiosidade sobre esta matéria, porque de facto, como aliás já disse, eu julgo que teria que ficar claro sobre essa matéria, de que nós estamos a percorrer e a concluir aquela que são as etapas iniciais deste processo. A etapa inicial foi a aprovação deste plano, a definição clara dos objetivos do plano. A segunda etapa foi um trabalho exaustivo com os Ministérios na identificação dos organismos que poderiam ser reestruturados, reorganizados, fundidos, extintos, reintegrados noutros organismos, no quadro das funções que cada Ministério tinha que desenvolver. E nesse contexto foi feito um exercício de redução de cargos dirigentes que está associado à redução de estruturas, como é evidente, porque se reduz estruturas é evidente que se reduz cargos dirigentes. Há um conjunto de funções que são reintegradas em novos organismos, há organismos que são fundidos, há todo um trabalho que agora vai ser desenvolvido dentro de cada um dos ministérios, e essas são as etapas subsequentes, de definição dos novos quadros de pessoal, definição das funções em concreto de cada um dos ministérios, e de cada um dos organismos, peço desculpa, e dentro desses novos organismos a definição concreta daquilo que são as necessidades de pessoal, aplicar-se-ão as regras da mobilidade especial e, porventura, previamente as regras da mobilidade geral, porque elas podem ser aplicadas, as da mobilidade geral, em fase prévia à reorganização, porque agora podem já operarem-se um conjunto de mobilidades naturais, e no âmbito da mobilidade geral, em fase prévia à reorganização dos serviços, e, portanto, só no final, cada Ministério, cada organismo em particular, é que determinará quais são aqueles que são os efetivos que necessitam e os que não necessitam. Far-se-á um apuramento global e aplicar-se-á as regras da mobilidade de acordo com aquilo que está hoje previsto na lei. Portanto, não é possível de todo isso, só os Ministérios de cada um deles individualmente e, em particular, cada um dos organismos. Eu acrescentava só, para que não ficasse a ideia errada, os Ministérios, provavelmente, hoje, no dia 15 de setembro de 2011, também terão uma dificuldade extrema em satisfazer essa curiosidade, porque, quer dizer, só ilusoriamente é que qualquer número, nesta altura, pode ser atirado. Eu penso que a conclusão que os jornalistas podem, obviamente, tirar é que, com a dimensão da reestruturação que está aqui a ser apresentada e que está aqui em causa, inevitavelmente vão haver reduções com algum significado a nível da administração pública. Mas satisfazer em concreto a curiosidade de hoje poder dizer qual é os números que nós temos para apresentar, porque esses, como penso que já perceberam de uma forma clara, resultam inevitavelmente do processo de reestruturação com as extinções que estão previstas, é o dos cargos dirigentes, porque se não há estruturas, não há dirigentes com certeza. Não há dirigentes com certeza. Não há dirigentes porque, repare, não sei se o que ia dizer a seguir era não há dirigentes nem há pessoal. Não é o caso, porque algumas das funções, uma coisa é a reestruturação da administração, que era uma administração gorda demais, extensa demais, tentacular em alguns casos, e que pode e deve ser racionalizada com o programa do Governo. Sempre disse, e de resto como foi assumido pelo Estado português, a nível dos memorandos. Coisa diferente é que todas as atribuições que são atualmente prosseguidas por muitos dos serviços e organismos que atualmente
que atualmente não, que hoje vos estão a ser aqui apresentados como extinções que vão ser operadas nas orgânicas, não venham a continuar a ser perseguidas pelo Estado, só que de uma outra maneira, de uma forma mais racional, menos, digamos assim, menos tentacular, mais concentrada, o Estado também a dar exemplo na sua organização estrutural de uma contenção que hoje em dia penso que todos já percebemos que é uma contenção que tem que ser apanágio não apenas das pessoas, das famílias, de todos os portugueses, infelizmente, mas também, em primeiro lugar, o exemplo que o Estado tem que dar nesta matéria. Agora, passar, que de resto o Estado já deu, como diz o Sr. Secretário de Estado, o Estado, quer dizer, este Governo já deu desde logo na definição da sua estrutura. Mas também não foi, como sabe, pelo facto deste Governo ter 11 e não 18 ministros, que este Governo deixou de ser o Governo para todo o país. São coisas diferentes, portanto. Pode-se fazer com menos pessoas as mesmas atribuições. Agora, vai sempre ser preciso, o Estado vai sempre assegurar, como foi aqui referido na apresentação que vos foi feita e nos documentos que vos estão distribuídos, é obviamente preocupação manter a qualidade do serviço público que é prestado aos cidadãos. Nem poderia ser de outra maneira. O apuramento, o saldo final de tudo isto, hoje, a etapa de hoje é apresentar-vos, em termos de estruturas e, inevitavelmente, em consequência dessas estruturas, todas as chefias, todos os cargos dirigentes que estão associados às estruturas que desaparecem. Porque não há dirigentes sem estruturas. Relativamente ao pessoal e às atribuições, haverá passos seguintes. Em primeiro lugar, desde já, em outubro, a aprovação das leis orgânicas, que definirão com algum pormenor as atribuições e competências que em cada departamento governamental continuarão a ser prosseguidas e quais as estruturas que vão realizar essas atribuições e competências. Ao mesmo tempo, será desenvolvido, de acordo com a legislação existente sobre a extinção e fusão de organismos públicos, os mecanismos de extinção desses mesmos organismos, aonde começarão a ser definidos os novos quadros de pessoal e, de acordo com esses novos quadros de pessoal, a perceber-se quais são os excedentes relativamente à nova estrutura que vai ser posta no terreno. A partir daí, aplicar-se-ão também a legislação relativa à mobilidade, que como penso que foi até a senhora jornalista para quem eu agora estou a dar esta resposta, que demonstrou ainda há pouco que conhece bem essa legislação, que prevê também ela várias etapas, uma primeira etapa de 2 meses, depois uma segunda etapa de mais 10 meses, até uma solução final. E, portanto, há uma série de etapas aqui e eu diria que responder seriamente a essa questão muito concreta que está a colocar, só mais para a frente neste processo, não diria que no último momento destas etapas todas, mas só mais para a frente é que as coisas começarão a ser bastante mais claras à medida que estas medidas forem legalmente implementadas e forem colocadas no terreno.